Oh, maravilha! Seja muito bem-vindo ao canal de Bênção, aqui é o Gilberto Pereira. É um prazer ter você aqui assistindo o nosso canal, vendo conteúdo, edificando a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Nós estamos fazendo aqui em Sorocaba, toda sexta-feira, um período de oração chamado Oração Sem Intervalo. E eu percebo assim que muita gente tem dificuldade para oração. Claro, todo mundo um período de oração chamado Oração Sem Intervalo. E eu percebo assim que muita gente tem dificuldade para oração. Claro, todo mundo tem, inclusive eu também tenho dificuldade para oração, né? E lá nós passamos um período de aproximadamente 1 hora e 15 minutos orando. E, naturalmente, não é tão fácil passar 1 hora e 15 minutos em oração, principalmente para quem está iniciando a vida de oração agora. Mas aqui eu quero deixar o seguinte, uma dica para você quando você for orar. Primeiro, antes das dicas, eu preciso mostrar para você uma coisa, que a oração não é um monólogo, onde você fica gritando, falando. A oração é uma questão de relacionamento, é uma conversa realmente com Deus. A oração não é um fim em si mesma. A oração é um meio através do qual você vai se encontrar ou conversar, acessar Deus. A oração, ela é uma ferramenta, não é um fato em si mesmo. Não é você ficar parado lá, falando e achar que isso é oração. Isso não é oração. Oração é o método, é o canal através do qual você vai encontrar Deus. E é tão interessante que no começo das nossas orações, a gente não tem tanta sensibilidade espiritual para perceber Deus ouvindo a oração. A gente acredita que Deus ouve, mas normalmente no começo das nossas vidas de oração a gente não sente. Nós começamos a orar, e à medida que você prossegue em oração, a sua sensibilidade espiritual aumenta, a sua fé também é fortalecida. E de repente você começa a perceber como se Deus estivesse de fato ali próximo de você, ouvindo sua oração e pronto para responder. É tão fantástico isso. E quando você continua orando, continua prosseguindo diariamente em oração, você começa a criar um relacionamento com Deus e começa a perceber Deus falando com você. Não que Deus vai falar com voz, é raro até Deus falar com voz audível. Poucas pessoas tiveram a experiência de ouvir voz audível. Normalmente Deus fala através de impressões no coração, através do testemunho espiritual. Como aquela testificação que testifica que você é filho de Deus. Lá dentro você tem a certeza de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Na oração a mesma coisa. À medida que você começa a ter comunhão com Deus, você começa a ter certezas de direções que Deus deseja que você caminhe. E outra coisa que começa a se tornar muito clara é o entendimento disso aqui, coisas que não faziam mais sentido ou que não tinham sentido para você. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela passa a ter sentido. A Bíblia começa a tornar-se mais viva para aquele que tem sensibilidade espiritual, porque a Bíblia é um livro cujo entendimento é dado espiritualmente pelo Espírito Santo. Quando você começa a orar mais, você caminha com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a trazer entendimento da palavra. Você será levado a ler a palavra, a ouvir mais sobre a palavra. E Deus vai fazer coisa grandiosa na sua vida. Então no começo a oração ela realmente é complicada. Você vai orar, seu corpo não vai querer ficar orando. Mas à medida que você continua em oração, treinando seu corpo para obedecer essa disciplina espiritual, você começa a colher os frutos espirituais. E também começa a colher o fruto do hábito. Esse hábito torna o seu corpo mais capaz de orar, enquanto seu espírito é fortalecido através da comunhão com Deus pela oração. Então, ore. Então, uma dica aqui para você ao orar, não se preocupe em ter conteúdo para oração. Você vai conversar com alguém. Chega diante de Deus, abre o seu coração. Se você não tiver o que falar, fique quieto, não tem problema. Fique ali, medite sobre Deus, pense quão grande Ele é, como seria Deus. Lembre de textos bíblicos que você conhece. Comece a pensar, fique tranquilo. Daqui a pouco vem uma pessoa em sua mente. Peça a Deus por aquela pessoa. Peça a Deus pelas coisas que você precisa. E ao avançar em oração, você será levado a um caminho de reflexão, onde você vai orar ponto a ponto da sua vida, apresentando isso diante de Deus e perguntando diante de Deus se aquilo é agradável.
E aí, essa é a parte mais interessante, não é a mais interessante, mas é uma parte muito interessante da oração. Quando o Espírito Santo te leva a rever todos os seus procedimentos, seus atos, para perceber se isso está conforme a vontade dele. É tão maravilhoso, porque Deus começa a transformar quem somos. É através dessa comunhão que nós começamos a nos parecer mais com Jesus. Tá bom? Lógico que assunto para oração é assunto para a vida inteira, porque é um reino bastante inexplorado. Principalmente hoje, a gente vive em tanta correria e a gente ora tão pouco. Mas eu clamo a Deus, orai sem cessar. Orai sem cessar, disse Paulo aos Tessalonicenses. E também ele diz em Efésios capítulo 6, último versículo, depois das armaduras espirituais, orando em todo tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Jesus também disse, orai com fé, crendo que aquilo que você pediu, você já recebeu e você vai ter isso que você pediu. Da oração, Jesus vivia em oração. Nós precisamos orar cada vez mais, não somente em quantidade, mas em qualidade de oração, tá bom? Fica com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.